E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar formas bem simples de você criar diferentes estampas com textos no Photoshop, beleza? Vamos lá! Esse aqui é o efeito Trill, que é rodopiar em inglês, porque a gente vai usar esse filtro de distorção aqui nesse texto. A gente vai fazer da seguinte forma: você vai pegar um texto sem serifa e espesso. Eu vou dar dois cliques aqui na layer e vou colocar dois efeitos nele. Vou colocar um stroke laranja aqui, que eu vou diminuir o size aqui um pouquinho para 3, e aqui em Blending Options eu vou diminuir a opacidade do preenchimento aqui para 0, para ficar só o contorno. Agora eu vou duplicar isso aqui 3 vezes, deixar bem perto assim, ó, quase encostado um no outro, mais uma vez, beleza? Vou selecionar os três, clicar com o botão direito e converter em objeto inteligente. E aí para finalizar, a gente vai vir aqui em Filter, Distort, Trill. E aí você escolhe aí o ângulo da sua distorção. Vou colocar aqui, ó, 40 e dou um OK. E aí a gente conseguiu essa estampa aqui super interessante. E aí dá pra gente brincar assim com sobreposição de imagem e fazer uma montagem super interessante com esse tipo de estampa, beleza? E agora nós vamos criar o efeito overlap, que quer dizer sobreposição em inglês. Mas como overlap é uma palavra muito grande, eu vou escrever a palavra like, exatamente para você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante para ajudar na divulgação desse vídeo do canal e ajudar ele a chegar a mais pessoas, beleza? Vamos lá. Novamente com uma fonte espessa e sem serifa, eu vou escrever a palavra que eu quero aqui, que é like, só que dessa vez a gente vai escrever de maneira diferente. A gente vai escrever letra por letra, separadamente. Então eu vou começar aqui, ó. L... I, K, e o E. Beleza. Então, como que a gente vai fazer? Você vai clicar na primeira letra aqui, que no meu caso é o L, vou criar uma máscara em branco mesmo. Com a máscara selecionada, eu vou pegar a ferramenta gradiente. Aqui eu já estou com a cor preta selecionada, então eu quero esse gradiente mesmo, que vai do preto para o transparente. Vou passar um gradiente aqui na minha máscara, do meio, de dentro da letra até a metade para fora. Eu vou criar uma sensação de sombra aqui, ó. Aí quando eu pegar a próxima letra e sobrepor ela aqui, ó, ele vai dar essa sensação de que ela está por cima. Só vou dar uns toquinhos para dentro assim e pronto. Repito o processo. Máscara selecionada, aperto o G para pegar minha ferramenta gradiente. Passo um gradientezinho aqui para dar a impressão de sombra. Ctrl clique na próxima letra. Sobreponho, e aí você já entendeu como é que faz o efeito. Vou finalizar ele aqui rapidinho. Temos o nosso efeito criado. Vou selecionar as letras todas aqui e dar um Ctrl G. Vou posicionar ele aqui, ó, centralizado na horizontal, e vou duplicar 3 vezes essa palavra like aqui, ó, só com um espacinho de leve embaixo entre eles. E aí você pode brincar com cores, ó, selecionando todas as camadas. Você pode vir aqui nas propriedades, ó, e brincar com cores dessa forma. E aí temos pronto aqui o nosso efeito overlap. Aqui nós vamos criar um efeito glitch que é super simples de fazer. Vamos lá. Novamente com um texto branco, eu vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Simplesmente vou dar 2 cliques nessa camada e vou vir aqui, ó, nos Blending Options e desativar o canal R, né, o canal do vermelho. Aí eu vou dar uns toquinhos com as setas do teclado para a esquerda para aparecer aqui esse traço azul. Vou duplicar a camada de novo, vou dar novamente 2 cliques aqui nela. E aqui em Blending Options eu vou deixar o vermelho ativado e vou desativar o verde e o azul. Vou dar um OK, vou dar uns toquinhos para o lado até aparecer esse traço aqui vermelho, deixar ele na mesma espessura ali do azul. Agora eu vou selecionar todas as camadas e vou dar um Ctrl Alt E para juntar todas as camadas selecionadas em uma só. Vou tirar a visualização delas. Nesse caso aqui a gente não vai transformar em objeto inteligente, a gente vai deixar ela aqui mesmo, que a gente vai fazer algumas alterações direto nessa camada, que é criar aqueles efeitinhos de glitch, né? Então eu vou pegar aqui a minha primeira ferramenta de seleção aqui, ó, retangular Marquee Tool, fazer algumas coisas desse tipo, ó, simplesmente fazer algumas seleções aleatórias e com as setas do teclado, uma ferramenta seleção aqui ativa, com as setas do teclado, dar uns toquinhos assim, ó, pro lado e começar a criar esses efeitos de glitch, ó, aleatoriamente mesmo. Simplesmente vai alternando entre a ferramenta seleção e a ferramenta Marquee Tool aqui, ó, e vai criando esses pequenos glitches assim, ó. E aí pronto, temos o efeito glitch super simples de fazer. Agora vamos criar aqui o efeito Wave, que é o efeito ondas, beleza? A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nos Shapes e selecionar essa opção aqui, ó, Line Tool. E aí você vai deixar com essas mesmas configurações aqui, ó. Eu deixei a minha espessura aqui com 10 pixels. Aí eu vou criar uma linha aqui, com o Shift pressionado para ficar retinho aqui. Vou deixar ela em branco mesmo.
e vou deixar ela centralizada aqui, ó. Faço uma seleção aqui na horizontal, pego a ferramenta seleção e deixo ela centralizada certinho aqui. Agora com o Alt pressionado para fazer uma cópia e com o Shift para fazer uma transformação reta na vertical aqui para baixo, eu vou arrastar ela para baixo para criar uma cópia aqui, ó. E vou fazer várias cópias dessa. Com as próprias Smart Guides, eu já consigo fazer essa transformação sempre na mesma distância. Ainda que não ficasse assim, depois eu poderia selecionar todas e dar um alinhar e distribuir ali na vertical, né? Mas então eu vou fazer as minhas cópias aqui rapidinho. Agora com todas as cópias feitas, caso você não tenha acertado certinho assim a distância entre elas na hora que você estava transformando, é só você selecionar todas elas e clicar nessa opção aqui, ó, que ele vai distribuir certinho a distância dos seus objetos. Agora com todos os shapes que eu criei selecionados, eu vou clicar com o botão direito e converter ele num objeto inteligente. Aí eu vou vir aqui em Filter, Liquify, e com essa ferramenta de distorção, só que com tamanho maior, vou deixar aqui uns 250 de tamanho e a pressão em 50, eu vou criar algumas distorções no meio das minhas linhas, vou criar ondas mesmo, dessa forma, e assim que eu terminar, eu dou um OK. Agora com a minha ferramenta de texto aqui, eu vou colocar uma única letra, eu vou colocar a letra W de Wave, né, que é o nome do efeito. Vou pintar de uma outra cor aqui para a gente enxergar um pouco melhor, e vou posicionar ele aqui no centro do meu efeito e aumentar até que ele ocupe toda a minha onda, dessa forma aqui. Aí eu vou dar um Ctrl clique aqui na miniatura da minha camada para criar uma seleção no formato aqui do meu texto, vou tirar a visualização dele e aqui com a camada das ondas selecionadas, eu vou colocar uma máscara. E aí a gente tem o nosso efeito pronto. Lembrando que você pode soltar aqui o cadeado da máscara, selecionar só a camada das ondas aqui e posicionar aqui ela de outra forma. Caso você não tenha gostado da posição que ficou, ó, eu posso alterar aqui, ó, e achar uma posição que me agrada mais. Agora nós vamos criar o efeito Sliced, que é fatiar em inglês. Então aqui com um texto, com uma fonte sem serifa e espessa novamente, a gente vai pegar aqui a Polygonal Lasso Tool e vai literalmente fatiar a nossa fonte. Passar um traço assim na horizontal, selecionar aqui a parte de cima, e aí eu vou colocar uma máscara nessa fonte. Vou dar um Ctrl J aqui na camada para duplicar essa máscara e vou dar um Ctrl I na máscara para inverter. E aí eu tenho a minha fonte literalmente fatiada aqui, né? Vou pegar aqui a layer de cima e dar uns toquinhos pro lado assim, ó, pra gente criar o nosso efeito fatiado. E aí eu vou dar um Ctrl clique nessa seleção aqui, ó, que tá pegando toda essa área menos essa parte aqui que eu não quero que seja selecionada mesmo. Vou criar uma nova camada em cima, vou pegar um brush preto, vou diminuir aqui um pouco o size e deixar o hardness bem baixo assim, ó, e vou passar simplesmente um traço preto aqui, ó, daqui até aqui. Vou dar um Ctrl D para desfazer a minha seleção. Com o Alt pressionado, eu vou clicar aqui, ó, entre a camada da minha sombra e a camada do texto, que ele vai criar um Clipping Mask. Aí ele fez com que a minha sombra ficasse somente em cima do texto de baixo, que é exatamente o que eu queria. Vou converter essa sombra aqui para Multiply, vou diminuir um pouquinho a opacidade dela aqui para 70%, para não ficar tão forte. E aí o nosso efeito fatiado está pronto, super simples de fazer. Vamos fazer agora o efeito Liquify. Nesse efeito aqui você vai escrever um texto com uma fonte assim sem serifa, bold, uma fonte mais espessa, né? Aí você vai duplicar 5 vezes esse texto. Eu vou deixar aqui o meu F se encontrando com a perna do Y aqui. E vou duplicar isso aqui 5 vezes, arrastando para baixo, segurando o Shift para ele arrastar reto, o Alt para ele duplicar. E aí as próprias Smart Guides já me ajudam a distribuir certinho. Só para garantir, eu vou selecionar todos aqui e clicar nessa opção aqui, ó, para ele fazer a distribuição certinha, caso algum tivesse um pouquinho mais para cima e mais para baixo, mas está tudo certinho aqui. Agora, com todos selecionados, eu vou clicar com o botão direito e converter ele em um objeto inteligente, Convert to Smart Object. Aí ele vai virar uma única layer aqui, para que a gente possa aplicar o nosso efeito de Liquify nessa única layer, e também para que a gente possa ativar e desativar os filtros, que essa é uma das vantagens que um objeto inteligente traz pra gente. Então agora eu vou vir aqui com essa layer selecionada, eu vou vir aqui em Filter, Liquify. Vou pegar essa primeira ferramenta aqui, e aí eu vou fazer uma distorção aqui no meu texto. Sempre verifica aqui a pressão, porque ó, se eu deixar a pressão aqui muito alta, ele vai distorcer demais o meu texto. Se eu deixar muito baixa aqui, ó, ele vai fazer uma distorção bem fraquinha, não é bem o que eu quero, nenhum nem outro. Eu vou deixar no meio aqui, ó, vou deixar em 50 e vou fazer uma distorção. É dar a impressão que é uma tinta escorrida, como se eu tivesse escrito esse texto aqui num muro e a tinta escorreu, entendeu? Então eu vou fazer assim, ó, em algumas partes, ó, eu vou dar essa distorção aqui, fica um efeito bem interessante. E assim que você terminar suas distorções, você dá um OK.
E aí temos aqui, ó, o nosso efeito Liquify em texto que você pode ativar e desativar aqui na camada do Smart Filter aqui. E é um efeito interessante dependendo da sua intenção, esse efeito pode casar muito bem com isso. Então é isso, você viu aí algumas estampas em texto super simples de fazer no Photoshop. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo onde eu aprendi a fazer essas estampas. E lá tem algumas outras estampas também, caso você queira, fica como uma nova fonte de estudos para você aqui no YouTube, beleza? Se você tá vendo esse vídeo aqui e você tem interesse em aprender o Photoshop do zero, eu tenho uma iniciação gratuita em Photoshop. É só você acessar ela aqui na descrição do vídeo também. Lá você vai colocar o seu primeiro nome e o seu e-mail, e eu vou te mandar no seu e-mail agora o acesso para essa iniciação gratuita para quem quer aprender o Photoshop do zero. São 4 aulas que eu peguei do primeiro módulo do meu treinamento completo que já vão te ajudar muito a você ter um início no Photoshop. E lá nessa iniciação gratuita você vai ter a oportunidade de conhecer o meu treinamento completo e adquirir ele com uma condição especial, caso você queira continuar estudando Photoshop comigo. E aí sim, lá nós vamos estudar o Photoshop desde o início até o avançado juntos, beleza? E se você chegou até aqui, eu te sugiro que você assista esse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também, beleza? Falou, um abraço!